Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas capítulo 15. O Diogo disse que vai cronometrar o estudo de 1h25. Mas a leitura fazer ela é um pouquinho extensa. Certamente vocês já ouviram falar eu vou falar sobre 3 parábolas. E vocês devem ter ouvido essas parábolas individuais. Você deve ter ouvido sobre a parábola da ovelha perdida, que é uma parábola que é conhecida. Talvez algumas pessoas um pouco menos tenham ouvido a parábola da moeda perdida. E a maioria, creio que tem ouvido já a parábola do filho pródigo, que é o que mais se usa para trazer estudo. E hoje eu vou encaixar as 3, tá? Eu não quero cansar vocês, mas é que Jesus escreveu as 3 parábolas num momento só, por isso que elas estão nesse capítulo 15, todas elas, as 3, né? Então começa com o versículo 1, todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Ouvir quem? Jesus, né? Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola. Na verdade são estas parábolas, né? Então ele começa por essa parábola da ovelha, versículo 3. Então Jesus lhe contou esta parábola. Qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. A parábola da moeda agora. 8, versículo 8. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu lhes digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E agora vem a tradicional parábola do filho pródigo, né? Jesus, aqui diz, Jesus continuou. Então ele foi contando as 3, né? Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim como ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai. E lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai.
Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este respondeu: Seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: Olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo e tudo o que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Querido Deus, nós queremos estar te pedindo que o Senhor esteja nos dando entendimento, nos dando sabedoria diante dessa palavra, para que possamos entender a tua vontade para as nossas vidas nesta noite, em nome de Jesus, amém. Como vocês viram aqui nesse texto, fala de 3 parábolas: a parábola da ovelha perdida, a parábola da moeda perdida e a parábola do filho perdido, mais conhecido como filho pródigo. Só que o texto começa assim, nos versículos 1 e 2. Todos os publicanos e pecadores, 2 classes aí, né? Estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e, pior, ele come com eles. Este homem chamado Jesus recebeu pecadores e come com eles, ou seja, ele partilha com eles, divide o feijão com arroz com ele, bebe vinho da mesma jarra que os pecadores bebem. É exatamente por isso que Jesus conta 3 parábolas juntas, porque os fariseus, eles estavam revoltados com Jesus. Revoltados porque Jesus, ele ganhou a confiança dos pecadores. E a crítica era: este homem recebe pecadores, e não só recebe, mas os pecadores, mas ele fez refeições com eles. E Jesus foi taxado de bullying, né, chamado de louco, ele foi chamado de blasfemo, de apóstata, porque Jesus se dizia Deus. Qual o rótulo? Qual a reputação que o grupo Aliança aqui de Farroupilha tem? Aliás, todos nós temos uma reputação. Reputação é aquilo que dizem
a seu respeito, aquilo que seu vizinho acha sobre você, aquilo que a sua tia, o seu tio, né, acha sobre você, qual é a opinião do seu cunhado sobre você, qual é a opinião da sua sogra sobre você, qual é a opinião dos seus conhecidos, amigo, qual é a reputação da aliança que falam a nosso respeito. Que tipo de grupo nós queremos ser e como é que vai cair na boca do povo? A aliança não é um lugar onde se dá ênfase sobre milagres sobrenaturais, né? Não é um grupo que faz de milagreiro, né? Onde há soluções de problemas como doenças incuráveis, soluções de problemas financeiros e outros. Acho que não é isso aqui, pelo que eu conheço. Então, o que nós queremos ou desejamos como igreja, como grupo? O bom é que o Grupo Aliança tem a mesma fama que Jesus ganhou, mesmo que as pessoas nos chamam de apóstatas, nos chamam de blasfemos, nos chamam de hereges. Apóstatas é quem renuncia a uma crença. Então talvez nós renunciamos a algo que nós acreditávamos, porque agora nós cremos em Cristo. E essas pessoas que não creem, talvez na época de Jesus eram chamadas de apóstatas. Hoje eu acho que não chamam com esse nome, mas talvez chamam de outros nomes. Jesus era um blasfemo quer dizer é um insulto, é um mentiroso. E hereges vem da palavra eros, né? O que importa é a fama que Jesus ganhou. E qual a fama que Jesus ganhou? Este homem recebe pecadores. Este grupo que vocês são, ou igreja, não só recebe pecadores, mas o bom é partilhar da mesa da ceia e da intimidade com pecadores e com pecadoras. E dá a eles a partilhas e partilhar bons momentos juntos. É isso que nós devemos fazer. É assim que vamos ter a mesma fama que Jesus teve. E este homem permite que pecadores entrem na sua privacidade. É isso que Jesus fazia. Essa deve ser a questão principal do Grupo Aliança, onde aqui o pecador se sente atraído no nosso meio, porque os religiosos, eles não querem isso. Por isso que Jesus contou 3 parábolas, porque os fariseus estavam indignados, porque Jesus sentava com pecadores. As 3 parábolas têm como o maior motivo a alegria. E todas as 3 parábolas, se vocês prestaram bem atenção, elas terminam em festa. A primeira parábola, começa o versículo 4, fala do pastor que tinha 99 ovelhas, né? E uma se perdeu. Ele saiu à procura pelo campo, pelas montanhas, e achou. Colocou a ovelha sobre o ombro e foi para casa com ela. Em casa ele fez o quê? Ele reuniu os amigos, os vizinhos e disse: vamos fazer festa, vamos nos alegrar, porque encontrei a minha ovelha perdida. Na segunda parábola, começa o versículo 8, uma mulher perdeu uma moeda, uma dracta, que valia o valor de um dia de trabalho. Mas mais ou menos você calcula o que vale um dia de trabalho para vocês aqui, tá? Era comparado a isso. E o texto diz que ela varreu a casa e certamente ela virou a casa de perna para o ar.
né? Virou os móveis de perna para o ar, não a casa, né? Mas vocês entendem a expressão. E achou, até que ela achou essa moeda que estava perdida. Aí o texto diz que ela reuniu as amigas, ela reuniu as vizinhas, para celebrar com ela, porque eu encontrei a minha moeda perdida. E a terceira parábola, o filho mais jovem do pai, que tinha 2 filhos, né? Chegou para o pai, ainda em vida, e pediu a herança que tinha como direito. Mas essa herança seria após o pai ter morrido. Mas ele quis antes. Então, a herança é sempre depois que a pessoa falece, mas ele foi um pouco curioso aqui, né? E o texto diz que o pai deu a parte dele, e ele pegou essa parte dele, foi embora para bem longe, e lá gastou tudo, vivendo irresponsavelmente. Então, veio uma fome sobre a terra, ele estava passando fome, e o que deram para ele foi trabalho de porcos. O salário era tão pouco que passava fome, e ao ponto de querer encher o estômago com as lavagens de alfarrobeira que os porcos comiam. Porém, ninguém dava nada para ele. E ali se lembrou do pai e o que tinha feito, e disse: vou voltar para casa. Vou voltar para casa e dizer para o meu pai que quero ser tratado como um dos seus empregados, porque o meu pai trata os empregados dele com abundância e com fartura. Aí, quando ele voltou, quando o pai o viu, o filho chegando, ele correu em direção dele, e o filho disse para o pai, ele tinha decorado 3 frases, tá? E ele disse para o pai: pai, pequei contra ti, pequei contra o céu, e não sou digno de ser chamado teu filho. O pai abraçou o filho e disse: vamos celebrar, vamos fazer uma festa. De novo a parábola termina em festa. Colocou anel no seu dedo, calçado nos seus pés, deu ordem para matar um novilho, e vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Vamos fazer churrasco. Porque esse meu filho estava morto e voltou. Voltou à vida, estava perdido e foi achado. Quando o irmão mais velho chegava em casa, ele ouviu o barulho da festa, ouviu a sanfona tocar, deve ter contratado a melhor banda de farroupilha que tinha, né? E as pessoas cantando, e quis saber o que estava acontecendo. Aí contaram para ele que o irmão tinha retornado. Ele disse: isso não é justo, eu não vou entrar na festa. Ele tomou uma postura. Aí o pai foi lá, né, buscá-lo, insistiu com ele: meu filho, entra. Meu filho, se alegra, o seu irmão voltou, vamos festejar. Pai, esse seu filho gastou tudo o que ele tinha com festas, com prostitutas, e ainda você vai dar uma festa para ele? Eu sempre estive na tua casa, te servindo, e nunca matou um novilho para mim. Nunca fez nada para mim. Meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é teu. Tudo o que tenho é teu. Você que está aqui hoje de noite, se é cristão, e eu creio que essa é a razão de você estar aqui, porque você é cristão, e não ouviu essa frase de Deus para a sua vida, você vai viver de campanha em campanha, sacrifício em sacrifício, e eu me arrisco até dizer que vai correr de igreja a igreja, até o dia que você ouvir de Deus: meu filho, minha filha, tudo o que tenho é teu. Na primeira parábola, o pastor que saiu
procurar a ovelha perdida, né? Termina com um tom de ironia, que a justiça de vocês é falsa, ou seja, os 99 justos, entre aspas, são até mais pecadores do que a ovelha que se perdeu. A segunda parábola, a mulher que perdeu uma moeda, tem uma comparação. E ela compara a alegria, a mulher, a alegria da mulher, ela é comparada à alegria da presença dos anjos, aí fala no versículo 10, né? Ou seja, quando a mulher encontra a moeda e junta as vizinhas e as amigas e faz festa, Jesus diz assim: há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Aonde está a comparação? Num ambiente religioso, tão certinho, tão correto, tão justo, sobra muito dedo apontado para o outro e não sobra alegria. Os anjos de Deus têm alegria, porque os anjos, eles não julgam ninguém, eles não julgam as pessoas. A terceira parábola é um convite, né? Tem festa, mas tem um filho que não quer entrar na festa. E o pai está pedindo para o filho entrar na festa, porque o reino de Deus é lugar de festa. E as três parábolas lidam com três categorias distintas. A primeira é um animal irracional que se perdeu. A parábola da ovelha que se perdeu, ninguém é culpado por ela ter se perdido. Aliás, o que cuidava, que é chamado de pastor, ele se deu por conta, ela sumiu. Deve ter contado, 99, vamos contar de novo, 99, falta uma. Mas a responsabilidade do pastor está lá. Ele não é culpado, mas é responsável. Nem tudo que me faz responsável tem que nascer ou ser da minha culpa. Eu sou responsável, porém eu não sou o culpado. Na segunda parábola, é um objeto que se perdeu. A moeda se perdeu. Agora, a moeda não se perde sozinha, né? Quem perde a moeda, quem perdeu a moeda, que no caso foi a mulher, né? Então, quem perde a moeda são pessoas. Mas a mulher é culpada de ter perdido a moeda? Não. Ela não é culpada. Eu já perdi coisas que eu não sou culpado. E não foi só a moeda que eu perdi. E a nossa tendência é sempre culparmos alguém, né? Então, há coisas na vida da gente que a gente perde, como quando a gente perde o trabalho. Quem é culpado? Quando a gente perde a saúde, você vai ser diagnosticado com câncer. Quem é culpado? A gente não é culpado ou culpada. Então não adianta nada culpar as pessoas ou se culpando. Tem coisa que não adianta. E a terceira parábola, o pai tinha 2 filhos e um dos filhos disse: eu vou embora de casa. Quero a parte que me cabe desta fazenda. E o pai é culpado do filho querer ir embora? Às vezes, no meio da nossa cultura, achamos que sim, né? Mas o pai não é culpado. Porque as pessoas têm livre arbítrio. E o amor, para ser amor, precisa que a porta esteja sempre aberta. Todo amor implica no risco do outro dizer: eu vou embora. Seja seu filho, seja sua filha, seja seu marido, seja a sua esposa.
Seja seu irmão, seu amigo, sua amiga, tem que ter a liberdade de dizer, eu vou embora. Tem um livro, um escritor, de um livro que ele diz o seguinte: passarinho em gaiola trancada não é uma boa ilustração para um casamento feliz ou uma família feliz. A porta da gaiola tem que estar aberta. O filho chegou para o pai e disse, eu vou embora. Ah, e tem mais, eu quero minha parte. Agora veja que interessante. Preste bem atenção. A primeira parábola, o pastor saiu procurando a ovelha. A segunda parábola, a mulher varreu a casa procurando a moeda. A terceira parábola, o pai saiu procurando o filho. Você tem dúvida? Não. O pai não foi atrás do filho. Porque até que o filho caia em si, até que ele perceba e acorde, ou como dizem por aí, até que a ficha cai, né? Essa pessoa não pode ser forçada, subordinada, ela não pode ser empurrada e muito menos encoleirada. Porque o amor não força, não empurra e nem encoleira ninguém. O que essas três parábolas, então, nos ensinam? Primeiro, a alegria de achar revela como doeu perder. Eu só sei o tamanho da dor de quem perdeu pela alegria no dia que acha. Este homem só recebe pecadores e come com eles. Que tipo de gente ele está achando? A mensagem de Jesus com essas três parábolas é: se vocês soubessem o quanto doeu no coração de Deus perder, vocês entenderiam o tamanho da alegria de Deus. Deus não tem alegria no que se perde, Deus não tem alegria no que morre, Deus não tem alegria na injustiça, na maldade, porque fere o coração de Deus. Mas quando uma vida é salva, a alegria de Deus é proporcional à dor da perda. Segunda coisa que a parábola nos ensina é que a dor, ela pode ser secreta. A dor pode ser secreta, mas uma alegria nunca é secreta. Uma alegria precisa ser partilhada. O pastor sofreu sozinho porque perdeu uma ovelha, mas o dia que ele achou, reuniu os amigos. A mulher perdeu a moeda e ficou triste sozinha em casa. Mas o dia que achou a moeda de volta, ela chamou as vizinhas e disse: vamos fazer uma festa. O dia que o pai perdeu o filho, quantas noites esse pai deve ter chorado de madrugada, sozinho, ter perdido o sono. Mas o dia que o filho voltou, ele teve que celebrar com uma festa. A tristeza pode ser solitária, mas a alegria tem que ser partilhada. Por isso que a gente se reúne em comunidade, a gente se reúne em grupo, a gente se reúne como igreja. Que joia, que bonito ter apresentar uma criança aqui na frente. Cantar parabéns para os aniversariantes, valorizar as pessoas que estão ao nosso lado. Alguém pode dizer assim: bom, eu fico em casa, a Bíblia diz que onde 2 ou 3 se reúnem, Cristo está lá. É verdade? É verdade. Mas a alegria tem que ser em conjuntos. Por exemplo, você pode até cantar em casa, com sua família, mas não tem o mesmo impacto quando canta com o grupo, a aliança todo, como foi feito essa noite aqui. É gostoso, é alegre. Então,
alegria, ela tem que ser contada. Porque a alegria tem que ser partilhada. Tem que ter festa, como esses versículos nos falam, como essas parábolas nos falam. Quarto ensino. O esforço que a gente faz para achar alguma coisa mostra o valor que a gente dava antes. O pastor tinha 100 ovelhas, perdeu uma. Por uma? O bicho deve ter pego ela no mato, deve ter comido ela essa hora. Ele arregaçou as mangas e foi lá. Foi lá, não sei nem se ele achou no mesmo dia, mas ele foi à procura e achou. A mulher o pastor tinha 100, então ele tinha 100 ovelhas, né? Ele perde uma só. Em 100, em porcentagem, é 1%, certo? A mulher tinha 10 moedas, perdeu uma. 1 em 10 é 10%. Um homem tinha 2 filhos e perdeu 1 em 2 é 50%. Mas essa ovelha não é uma estatística, ela é minha ovelha. Essa moeda não é 10%, mas é todo o valor que está por detrás. Meu suor, meu trabalho, minha dedicação, a oferta que você dá aqui no grupo, não representa o valor concreto do dinheiro, mas é o valor simbólico do seu suor, do tanto que você valoriza a obra de Deus através do grupo Aliança. Não é porcentagem, é o que está por detrás da porcentagem, que eu destino, ou vou usar uma palavra mais evangélica, né, mais evangélica, né? Ou quanto eu consagro para a obra de Deus. Não é que eu perdi 50% da minha família, mas ele é meu filho, é a minha família, é minha casa. Porque você será sempre desonesto, desinteressado com o que não ama. Você será sempre zeloso com aquilo que você ama. Seja uma ovelha, seja uma moeda, seja seu filho, seja seu marido, seja sua esposa, seja seu grupo, seja sua igreja, seja o que for. Provérbio 27:7. Abre aí sua Bíblia, por favor. Eu não sei quantas versões que vocês têm aqui. Geralmente eu estou usando a NVI. O que diz aí? Provérbios 27:7. Peguei vocês desprevenidos. Lá em Bento eu ando correndo, eu já teria, né? Porque lá quando falo, já pula na tela, né? 27:7. Vamos lá. Diz assim: quem está satisfeito despreza o mel, mas para quem tem fome até o amargo é doce. Eu trouxe mais 2 traduções. É uma revista e corrigida, uma tradução bem antiga, desde a época que eu comecei o grupo em Bento, né? Há anos atrás nós tínhamos essa tradução. Diz assim: alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta, todo o amargo é doce. E a nova tradução, versão transformada, que é uma das últimas que saiu, ou a última talvez, diz o seguinte: quem está satisfeito recusa o mel, mas para o faminto até o alimento amargo é doce. Então quem está satisfeito despreza o mel, mas para quem tem fome até é doce. Agora deixa eu falar do filho pródigo. No reino de Deus, o que importa não é a obediência restrita à regra da lei.
No reino de Deus, o que importa são os relacionamentos. Na parábola do filho pródigo, 2 filhos feriram o coração do pai. Um porque desejou que ele estivesse morto. Em outras palavras, disse isso quando pediu a herança. E outro feriu o coração do pai. Sabe por quê? Por ser obediente. Repito, feriu o coração do pai por ser obediente. O filho disse para o pai: pai, eu estou trabalhando como um escravo ao teu serviço. Quantos cristãos você conhece que trabalham como escravo para Deus? E todos esses anos, eu nunca desobedeci as tuas ordens. Quem é pior entre esses 2 filhos? O filho que foi embora, porque pelo menos ele foi honesto e disse para o pai: eu quero e vou embora. Ou o filho que estava dentro de casa com o relacionamento quebrado com o pai, mas obedecendo rigorosamente o pai. Um dia nós vamos estar no céu e vamos comparecer diante do trono de Deus, e Deus vai nos dizer assim. Primeiro ele vai chamar pelo nome de cada um de vocês. Zé, sabe aquele zelo que você teve por mim? Todo aquele rigor que você cobrou de si mesmo? Não era isso que eu queria. O que eu queria era que você me amasse. Segunda coisa da parábola do filho pródigo é: os nossos fracassos e derrotas, os nossos pecados não são ruins, desde que abram os nossos olhos para o que importa. Os seus fracassos, suas derrotas, os seus pecados, a vida não são ruins. Repito, melhor, para de ficar o tempo todo se lamentando, se culpando, porque eles não são ruins, desde que abra os seus olhos para o que realmente importa na vida. O texto diz que o menino caiu em si. O filho pródigo caiu em si. Ele viu o seu estado de penúria, de miséria, comendo junto com os bichos e querer comer comida dos bichos. Ele viu o que tinha perdido, por isso, bendito pecado. Bendito pecado? Pecado que me abriu os olhos, que me fez ver pecador, Por isso que o apóstolo Paulo diz assim: onde abundou ou encheu o pecado, superabundou ou superabundou a graça. É isso que ele está querendo dizer. Ainda bem que você caiu. Ainda bem que você fracassou. Ainda bem que você experimentou o amargo da derrota. Porque agora os seus olhos se abriram para a graça, se abriram para o perdão, se abriram para a vida, se abriram para a gratidão. Me mostre um cristão justo, me mostre um cristão correto, e eu te mostro uma pessoa ingrata. Me mostre um pecador arrependido, quebrantado pelo pecado, que eu te mostro uma pessoa agradecida. Ainda bem que eu bati no fundo do poço, porque agora eu vou voltar para casa com outra estrutura de mente.
Ainda bem que eu fracassei, porque agora posso voltar para casa e olhar para o meu pai com outro olhar do que eu tinha antes. Imagina a vida do filho pródigo depois, porque a vida continua, né? Ele chegou em casa, foi recebido, houve a festa, né? Mas 3 meses depois, como era a vida desse jovem que saiu de casa e voltou para casa? Será que era como? Eu tenho certeza que era outra relação com o pai, um relacionamento de afeto, um relacionamento de carinho, um relacionamento de amor. E por último, tome muito cuidado. É o que Jesus quer nos ensinar nessas 3 parábolas, mas principalmente nesse do filho pródigo. Talvez alguns aqui, vou abrir um parêntese, quando você estuda o filho pródigo, você pergunta, mas a mãe não aparece? Ela não aparece porque o filho, o pai, representa a pessoa de Deus. Então, filho pródigo é para nós, por isso que não aparece a figura da mãe. Então, cuidado para que a sua autorretidão não torne você pior do que as pessoas que você chama de pecadora. Quer dizer, um religioso caiado ou disfarçado é pior que um pecador que a gente chama de sujo. Quando comecei esse estudo, falei que Jesus contou essas 3 parábolas porque os fariseus estavam revoltados com ele. Revoltados porque Jesus recebia pecadores. E Jesus conta essas 3 parábolas com a intenção de salvar os fariseus do farisaísmo deles. Assim como a história do filho pródigo, o filho mais novo, é uma oportunidade do filho mais velho, se converter. A mulher apanhada em adultério, numa outra história que vocês conhecem, é uma oportunidade para os fariseus que estão com os 2 pés atrás se converterem. Às vezes, aquele que a gente chama de pecador, na verdade, é um instrumento, um meio de Deus para que eu, que me chamo justo, ver a maldade que está escondida dentro de mim. Porque o filho mais velho se recusou a entrar em casa, onde aquilo foi uma oportunidade do próprio filho mais velho se converter diante da circunstância do perdão do pai pelo filho mais novo. O pai disse, para com isso, larga essas coisas, tenha outra visão, não seja só ira. Por isso, para nós, aliancistas, aqui é um lugar para receber pecadores. Pecadores. Que sejam bem-vindos e que eles queiram estar aqui. E a presença daqueles que a gente chama de pecadores é uma oportunidade para nós religiosos, eu, Zé Predebon, descer do meu pedestal, da minha base e dizer, Deus, a minha justiça é trapo de imundícia. Na verdade, quem precisa se converter sou eu. E a oportunidade que o Senhor dá, é a oportunidade que eu quero ter, de poder ser diferente. Amém? Vamos orar? Querido Deus, queremos te agradecer a Ti pela Tua bondade, pela Tua misericórdia para conosco. Agradecer porque um dia Tu vieste ao nosso encontro, ao nosso socorro. Tu fizeste isso por amor,
por amor. Ó Deus, muito obrigado. Queremos, ó Deus, entender aquelas frases da última música, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, nós te agradecemos realmente porque tu fizeste isso por nós. E não há outra explicação a não ser o teu amor, tua graça e a tua misericórdia por cada um de nós. Abençoa, Deus, cada pessoa que está aqui nesta noite e durante essa semana e fala com elas, ó Deus, fala com elas aquilo que o Senhor quer falar. Também abençoa aquelas pessoas que não estiveram aqui esta noite por uma razão, por outra. Esteja com elas, Deus, esteja com elas, Senhor, porque elas precisam de Ti. Nós te damos graças por isso e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Ok? Muito obrigado a todos. Tenham uma boa noite e uma boa semana. E um bom frio também, porque está vindo aí, né?